5 filósofos para você citar na redação do Enem, redação de concurso, redação dos vestibulares, tá? Todo texto dissertativo, ele pede o que a gente chama de repertório. Então, seria você fazer referência a alguma época, referência a algum estilo, referência a uma frase, uma citação, um livro, um filme. Ter referência, ter repertório é demonstrar que você tem domínio e conhecimento sobre aquele tema, que é cobrado em todo texto dissertativo argumentativo, você ter conhecimento, além, por exemplo, do texto motivador que é entregue para você. Isso quando é entregue algum texto motivador, tá? Então, para te ajudar, eu separei aqui 5 filósofos, vou falar um pouquinho sobre eles, para que você possa ir além, pesquisar também. Vou trazer em que temas eles se encaixam, como eles se encaixam, e depois eu vou trazer uma citação de cada um para encaixar na sua redação. É bem bom, fique aqui comigo, porque agora você vai gostar. Fala, meus amores! Bem-vindos aqui ao canal Português Sucesso. Então, hoje a gente vai falar sobre esses filósofos, né? E eu vou pedir para você deixar o seu like, ativar a notificação, ficar por dentro do canal. Se você não me conhece, eu sou a Chay, professora de língua portuguesa. Posso corrigir essa redação, eu tenho aqui o curso que se chama Correção de Sucesso, também tem o Português Sucesso. Então, eu te ajudo com redação e corrijo essa redação, que é muito importante, né? A gente, como corretor, corrigir dentro dos critérios do edital é muito, muito, muito importante. E agora a gente vai lá para os 5 filósofos, então, quais são as importâncias deles e por que utilizá-lo na redação. O primeiro, tá? Que é o Nietzsche, que a gente vai trazer aqui um filósofo alemão, considerado aí o pai da filosofia contemporânea. Você vai poder falar sobre moral, sobre religião e principalmente cultura. O Nietzsche vai trazer nas suas obras, na sua literatura, naquilo que ele escreveu, essa questão do comportamento, como as pessoas se comportam, essas análises, a cultura. Então tem algumas frases deles, alguns pensamentos que se encaixam muito bem para você trazer na sua redação, principalmente porque ele era um crítico, né, da filosofia clássica e ele buscava trazer para dentro da sua obra toda essa questão de racionalidade, você agir, então, pela razão e não pela emoção. Dentre as falas do Nietzsche, ele vai dizer assim que a filosofia, já que é tão estigmatizada, ela deveria ser utilizada para a libertação humana. Essa questão daquilo que você tem vontade de fazer com a racionalização, tá? Então, depois eu vou trazer uma citação aqui, aí vai fazer muito mais sentido. Mas anota aí para vocês que Nietzsche, vou colocar aqui também embaixo na legenda, claro, é um repertório muito legal sobre cultura, racionalidade, religião, comportamento. O segundo filósofo que a gente tem é o Adorno, e você já deve ter ouvido falar da famosa Escola de Frankfurt. Ele vai trazer, né, no seu pensamento, toda a sua idealização, essa questão de que a gente é manipulado pela mídia, tá? E essa crítica em relação à manipulação midiática. Então, a gente pode pensar cultura, mídia, entretenimento. Por que ele tem esse pensamento também? Como ele tem a questão da vivência nazista, então toda a questão da propaganda, da propagação do que a gente conhece hoje por fake news, né, da estigmatização dos judeus. Então ele vai pegar essa questão da mídia que vem e manipula o povo. E aí nas suas obras ele vai trazer muita questão da cultura, a questão do poder, a questão do capitalismo, a questão da manipulação, tá? Então tudo isso vai fazer o quê? Uma massa de manobra aí junto ao povo. Em terceiro, a gente tem Foucault, né? Foucault vai trazer a questão da linguagem, Foucault vai trazer a questão da vida em sociedade, dos discursos, do comportamento humano, das relações de poder. E a gente vai poder encaixar em temas que tratam de antropologia, que tratam de linguística, que tratam de sociologia e filosofia. Para você que é concurseiro, faz muito sentido a gente utilizar Foucault, até porque o Foucault, né, no seu estudo e na sua obra, ele analisa vários tipos de perfis, né? Assim como trabalhar com escolas e com presídios, então, a questão da linguagem, a questão do poder, a questão do quanto você consegue colocar poder naquilo que você fala, e isso é espalhado pela sociedade, tá? Então, também muito em temas de concurso, faz muito sentido a gente utilizar isso da Foucault. E ele é contra, tá? Ele é contra as escolas, porque ele critica totalmente essa maneira ocidental que a gente tem aí de domesticar o ensino, de manipular, de colocar as pessoas sentadinhas uma atrás da outra para aprender, essa massificação igualitária do ensino.
tá? Que é muito legal quando a gente vai, por exemplo, solucionar um problema aí do Brasil. E ele serve muito na proposta de intervenção, porque ele vai dizer que quanto mais conhecimento a pessoa tem, quanto mais ela souber, mais difícil vai ser para ela ser manipulada e mais poder ela tem. Então, ele traz o conhecimento como um ato de poder. Depois a gente tem quem? Pondé, né? Lindo, maravilhoso. Pondé que é médico e também filósofo, tá? Então ele vai ser um grande crítico hoje e analista da sociedade brasileira. E ele vai dizer pra gente que não existe uma ordem na sociedade, assim como ele também tem uma fala muito característica, assim, marcante, que ele diz assim, que não existe Deus, porque ele é ateu. Mas se existir, ele estaria muito decepcionado com a sociedade, com o ser humano. Ele é, diferentemente dos demais, considerado um pensador de direita. Nessa questão política polarizada que a gente tem hoje, a gente tem um filósofo, sociólogo, médico, uma personalidade assim da filosofia brasileira e considerado conservador de direita. Talvez não conservador, mas de direita. E a quinta, que é a Hannah Arendt. A Hannah Arendt, a gente tem uma filósofa europeia, né? Trabalhou com toda essa questão durante o nazismo. Vai falar sobre regime autoritário, sobre política, tá? Sobre a questão capitalista, sobre a questão do Estado mandar e manipular, né? Vai trazer todo um contexto histórico pra gente aí a respeito do discurso em relação a poder, tá? Ela tem um livro muito importante, A Banalidade do Mal, né? E a banalidade do mal vai trazer pra gente, que é um julgamento do Eichmann em Jerusalém, vai trazer pra gente essa perspectiva de que todo mundo poderia desempenhar o mal e nós estamos banalizando isso, e que não é mais aquele ser humano que é mal, mas aquilo que foi determinado para que acontecesse com ele. Então, A Banalidade do Mal é uma obra aí da Hannah super aplaudida, muitas vezes controversa. A Hannah tem uma visão, né, tinha uma visão super de esquerda, mas faz sentido hoje quando a gente olha para problemas sociais da sociedade. Da sociedade ficou bem redundante, mas problemas sociais, né, contidas hoje na sociedade brasileira, por exemplo, a gente traz para cá, e você ler e estudar, entender Hannah é muito importante. Agora a gente vai de estações aí, quais estações você pode utilizar. Vou ler aqui junto com vocês. A primeira que a gente tem é do Nietzsche, e ela vai dizer assim, ó: a vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez. A gente pode usar isso aí numa perspectiva de que as pessoas estão muito acostumadas com os problemas e tratam eles como se eles fossem novos problemas na sociedade, mesmo sendo problemas perpétuos. Segunda citação, que é do Foucault. Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, como os saberes e os poderes que eles trazem consigo. Terceira citação, do Adorno. Normalidade significa morte. Pequenininha, né? Normalidade significa morte. Ou seja, a gente se acostuma com aquilo, com aquele mal na sociedade. Dá pra pegar, né? Já que a gente tem problemas sociais nos temas de redação, a gente pode dizer que a normalidade significa morte. A gente se acostuma. Depois, citação da Hannah. O revolucionário mais radical se torna um conservador no dia seguinte à revolução. Então, essas relações de poder, né? Quando você está sendo oprimido e depois você se liberta, você pode passar a ser o opressor e se acostuma com o mal. E a última, que é a citação do Pondé, que diz: nada é mais temido por um covarde do que a liberdade de pensamento. Nada é mais temido por um covarde do que a liberdade de pensamento. Né? Então, você tem medo do que o outro pode pensar e do poder que ele tem. Meio que se entrelaçam aí, né? Os 5 com as suas citações também, tá? No final, a gente tem filosofia, comportamento humano e alguns padrões acontecendo, tá? Então, foram 5 citações e também 5 filósofos que são bem legais para vocês utilizarem na redação. Espero na nossa próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.